Em Cena. E no Em Cena Web de hoje a gente está aqui com o Lucas Gama, ele é presidente do Sintufes e a gente vai conhecer um pouco dessa trajetória. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Everton. Primeiro apresenta um pouco aí do seu currículo pra gente. Bom, meu nome é Lucas, sou egresso da Universidade Federal de Sergipe, fiz a graduação em Geografia, o mestrado em Geografia e o doutorado também em Geografia. Na ocasião, quando era estudante da graduação, militei no movimento estudantil, fui do diretório acadêmico livre de Geografia e também participei da direção do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, na gestão de 2003. E desde 2014 estou à frente, juntamente com outros companheiros, da direção do Sintufes. Lucas, já são 3 anos à frente do sindicato e quais são os principais desafios? Em primeiro lugar, o desafio foi a retomada da credibilidade do sindicato perante a comunidade universitária, mais precisamente perante aos técnico-administrativos, uma vez que nós encontrávamos relatos de técnicos pouco esperançosos de que nós tivéssemos um movimento sindical combativo, autônomo e com defesas concretas de propostas para contemplar a categoria. Então nós tivemos um desafio inicial que foi a retomada da credibilidade e obviamente nós elegemos para que a credibilidade pudesse ser novamente retomada, elegemos uma luta extremamente, com uma extrema determinação de nossa parte, onde nós expressamos os interesses da categoria e procuramos negociar junto à reitoria e junto ao governo federal. E creio que essa credibilidade, de certo modo, ela foi alcançada porque nós temos hoje um número crescente de filiados, já voltamos a ter a marca superior a mais de 1.000 filiados, entre 1.500 trabalhadores técnico-administrativos hoje na universidade. Obviamente nós queremos aumentar esse número e passamos a ter um número expressivo de trabalhadores nos atos, nas assembleias, nas manifestações convocadas pelo sindicato. Recentemente, numa manifestação que fizemos pelas 30 horas semanais na universidade, o número de trabalhadores, numa manifestação que não era dia de paralisação, foi superior a 100 trabalhadores. E como é que funciona essa rotina dos Sintufes? Como é que vocês organizam isso? Olha, como nós não dispomos de liberação sindical, já que houve uma alteração na legislação ainda na época de Fernando Henrique Cardoso, que não foi revogada pelo governo Lula e pelo governo Dilma, então nós temos que conciliar o trabalho com a atividade de dirigente sindical, o que não é uma tarefa fácil, haja vista que nós temos os imperativos da atividade laboral, que não pode ser desprezada, mas temos também demandas crescentes na condição de dirigentes sindicais. E a gente tem que se desdobrar, de modo que nós fazemos sempre uma escala para que nós tenhamos, na medida do possível, dirigentes na sede do sindicato e também nos dividimos nas tarefas de representação da categoria, numa reunião negocial, numa manifestação, numa entrevista ou numa interlocução com a sociedade como um todo. Então a gente procura de alguma maneira fazer valer o trabalho colegiado, retirando a centralização e a personalização, algo tão comum na política que na nossa leitura são características nefastas. Lucas, quais são as competências dos Sintufes hoje? Vocês atuam não somente para garantir que a legislação trabalhista seja cumprida, mas também em outras áreas, não é isso? O Sintufes é um sindicato de trabalhadores técnico-administrativos. É um sindicato classista. O sindicato classista é um sindicato que entende que, embora represente a princípio uma categoria, é um sindicato que deve se envolver e se solidarizar com pautas de outras categorias, de modo a estar do lado da classe trabalhadora. Recentemente, nós fizemos uma alteração do estatuto do sindicato e passamos a incorporar também os trabalhadores terceirizados e os trabalhadores da EPSER. Quanto aos primeiros, nós já tínhamos há algum tempo a concepção de que os trabalhadores terceirizados na Universidade Federal do Sergipe eles eram marginalizados pela própria empresa, que muitas vezes não dava
as condições de trabalho ideais para os mesmos, marginalizados pela própria universidade, que obviamente não tem uma relação direta com os mesmos e, portanto, muitas vezes não direciona a sua política para contemplá-los. E esses trabalhadores eram vítimas de violações de direitos trabalhistas. Então nós chegamos à conclusão de que o Sintufes não poderia ficar omisso a isso. Nós estávamos observando aqui atrasos salariais, nós estávamos observando trabalhadores trabalhando em condições insalubres e sem receber adicional de insalubridade, trabalhadores que não possuíam os equipamentos de proteção individual, porque a empresa não lhes fornecia. Então nós decidimos alterar o estatuto e passamos agora a representá-los, de modo que hoje o Sintufes costuma fazer reuniões frequentes com esses trabalhadores, representá-los nas audiências com o Ministério Público do Trabalho e, obviamente, cobrar da Universidade Federal de Sergipe, enquanto tomadora do serviço, a fiscalização com rigor dos contratos estabelecidos com essas empresas, para que os direitos dos trabalhadores terceirizados não sejam violados. Então, o Sintufes é um sindicato que busca, obviamente, garantir que os técnicos administrativos, que os trabalhadores tenham condições salariais e condições de trabalho dignas, mas é um sindicato também comprometido com a transformação da sociedade. Então, a gente procura sempre se fazer presente em manifestações, em atos com pautas mais amplas, como a pauta da universalização da saúde pública, como a pauta da universalização e gratuidade da educação, como a pauta do petróleo é nosso, como a pauta do pré-sal 100% administrado pelo Estado. Enfim, nós sempre estamos nos envolvendo em questões de caráter mais amplo, por isso que nós nos auto-intitulamos como sindicato classista. Vocês conseguem dialogar com os outros campi da Universidade Federal de Sergipe, com os trabalhadores, ou está muito mais centrado no campo São Cristóvão? Como é que funciona? A nossa gestão, pela primeira vez na história desse sindicato, passou a realizar assembleias gerais nos campi do interior. Nós descentralizamos as atividades sindicais, até então centralizadas no campus de São Cristóvão, no campus 7. Então nós passamos a realizar assembleias no campus de Lagarto, no campus de Laranjeiras, no campus de Itabaiana e até reuniões com os trabalhadores do campus de Glória. E essas interlocuções com esses trabalhadores passaram a ser frequentes, de modo que nós temos o hábito de visitarmos esses campi pelo menos 3 vezes ao mês, onde a gente vai não somente quando somos chamados, mas também nós vamos por iniciativa própria para escutar dos trabalhadores quais são os problemas enfrentados e tentar de alguma maneira mediar para que esses problemas eles possam ser resolvidos o quanto antes. E isso tem se refletido na participação dos mesmos em atividades convocadas pelo sindicato. Na assembleia realizada recentemente, nós temos um número maior de trabalhadores do interior do que trabalhadores do campus de São Cristóvão, numa assembleia realizada aqui. Na manifestação pelas 30 horas, a última que fizemos, na semana passada, nós tínhamos mais trabalhadores dos campi do interior, do que trabalhadores do próprio campus de São Cristóvão. Então isso revela que há hoje, por parte dos trabalhadores dos campi do interior, uma relação de identidade com essa atual direção do sindicato, uma vez que o sindicato passou a ser efetivamente o sindicato de todos os trabalhadores. Lucas, e esse momento político e econômico que o país vive, inclusive onde a educação tem sido afetada no ensino superior, como é que está sendo dialogar e lidar, né, nesse contexto? Nós estamos enfrentando um dos momentos mais desafiadores para o movimento sindical, para os trabalhadores e para aqueles que se preocupam com o serviço público, porque há alguns anos o governo tem adotado uma postura que é uma postura de subtração de recursos, de contingenciamento de recursos, uma postura de subtração de direitos dos trabalhadores através de medidas que são medidas pouco populares e dificuldades para a interlocução, né, com esse governo para a melhoria das condições de trabalho, de salário desses trabalhadores. Na atualidade, nós temos 2 desafios. O primeiro desafio é combatermos um projeto de lei chamado Projeto de Lei 257, que é o projeto que prevê o congelamento salarial
dos trabalhadores do serviço público por pelo menos 2 anos, prevê a suspensão de concurso público por pelo menos 2 anos, prevê a retomada do programa de demissão voluntária, que foi um programa criado ainda na época de Fernando Collor, endossado no governo de Fernando Henrique Cardoso, e que agora está no escopo do projeto de lei 257, e caso aprovado, poderá sim resultar em uma demissão voluntária de vários trabalhadores, que na ótica, na vã ilusão de que receberão dinheiro suficiente para administrar suas vidas, aceitarão essa demissão voluntária, o que vai desfalcar o serviço público, haja vista que no próprio programa não há a contratação através de concurso público, muito pelo contrário, há a suspensão de concursos públicos. Então, nosso primeiro desafio é combater esse projeto de lei que, curiosamente, está para ser apreciado e votado na Câmara durante essa semana. Inclusive, no dia de hoje, nós estivemos no aeroporto, desde as 3 da manhã, abordando os parlamentares sergipanos que estavam retornando a Brasília para pedir aos mesmos que pudessem rechaçar esse projeto de lei. O segundo desafio que nós temos é barrar uma tentativa de alteração do Estado, do perfil de Estado que dispomos. A Constituição de 88 acabou cristalizando um Estado que é um Estado considerado democrático e de direito. Esse Estado democrático e de direito está cristalizado na Constituição, que ficou conhecida como a Constituição Cidadã, porque prevê que o Estado deve intervir para a promoção de diversos serviços, dentre eles educação e saúde. Só que há alguns anos há uma tentativa por parte de parlamentares e dos últimos governos de alterar esse Estado, de modo a termos um Estado fiscal, um Estado de caráter neoliberal. E a mudança é substancial, uma vez que o Estado fiscal ele se preocupa, sobretudo, com a arrecadação, mas não se preocupa em converter a arrecadação em investimento para a população. E nós poderemos ter a consolidação desse Estado fiscal caso um outro projeto seja aprovado, que é a proposta de emenda à Constituição, a PEC 241, enviada no último dia 15 de junho pelo presidente interino Michel Temer, e que prevê uma redução paulatina, bem como uma alteração na forma de investimento em educação e saúde pelos próximos 20 anos. O que poderá levar, segundo cálculos preliminares de alguns economistas, a uma diminuição entre 20% a 30% do que hoje é investido em educação e saúde. Então, se nós já enfrentamos hoje uma situação de crise nas universidades públicas, fruto desse contingenciamento de recursos, obviamente isso poderá ser agravado caso essa proposta de emenda à Constituição ela seja aprovada. Então, nós estamos enfrentando sim um cenário desafiador e cabe ao movimento sindical entender que ele deve assumir um papel protagonista para convencer a população de que essa luta é uma luta também dela e, obviamente, para barrar esses ataques que não somente atingem as relações de trabalho, que precarizam as relações de trabalho, como também precarizam o próprio serviço público. Então, o trabalho de vocês, né, dos Sintufs, com certeza ainda é grande. Daqui para frente tem muita coisa ainda para buscar. Sim, nós temos muitos desafios. Vale lembrar também que nós temos desafios locais. O Sintufs, essa atual gestão, assumiu como uma de suas bandeiras a luta pela jornada de trabalho de 30 horas semanais. Aliás, na greve de 2014, que foi a primeira greve assumida pela atual direção do Sintufs, nós conseguimos, por meio de uma luta extremamente consistente, a resolução 024 de 2014, que é a resolução que regulamenta a jornada de trabalho flexibilizada de 30 horas semanais, e nós temos hoje 17 setores gozando das 30 horas semanais, algo em torno de 100 servidores. Nós queremos, obviamente, aumentar esse número, inclusive já protocolamos pedido de negociação junto à Progep para que essa negociação, de fato, ela possa acontecer. E temos também outros itens da pauta local. Nós temos, sim, a questão da insalubridade. Nós temos ainda vários trabalhadores que não recebem o adicional de insalubridade. A empresa contratada para a execução do serviço, ela fez um trabalho incompleto
e obviamente prejudicou muitos trabalhadores. Temos também o cumprimento da resolução 44, que é a resolução que regulamenta o afastamento dos trabalhadores técnicos para fazer pós-graduação dentro e fora do estado de Sergipe. Até 2014, os trabalhadores técnicos eram impedidos de se afastar para fazer pós-graduação, mestrado ou doutorado, se essa pós-graduação, se esse curso fosse no estado de Sergipe. Fruto da nossa luta, nós conseguimos alterar isso, mas os trabalhadores ainda relatam dificuldades para gozar do que prevê a resolução, de modo que nós estamos nessa luta também para o cumprimento integral do que preconiza a resolução 44, e temos uma luta relacionada ao hospital universitário. O hospital universitário, que é o único hospital escola do nosso estado, um hospital que atende aproximadamente 10% da população sergipana e que tem como função primordial a promoção da saúde, né, para a população usuária do SUS, mas a formação de novos profissionais de saúde. Esse hospital, infelizmente, ele está cedido à EBSER desde 2013, porém ele não vem assumindo o papel prometido no contrato celebrado entre a UFES e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Pelo contrário, nós estamos encontrando dificuldades relacionadas à gestão de pessoal, porque os trabalhadores técnicos estatutários que lá já estavam reclamam de que estariam sendo preteridos pela administração da EBSER e pela própria UFES. Nós temos problemas relacionados a obras inacabadas, equipamentos que são equipamentos que estão lá há algum tempo e que não foram colocados para serem usados pela população, cirurgias suspensas. Então, um outro desafio que nós temos é voltar a fazer do hospital universitário um hospital referência e que tenha relação com o ensino, com a pesquisa e com a extensão na universidade. Então, os trabalhadores aqui da universidade que quiserem se aproximar do sindicato, como é que fazem? Os trabalhadores que desejarem se filiar ao Sintufes, esses trabalhadores devem procurar a nossa sede ou um dos postos existentes nos campi para fazerem a afiliação. Os documentos necessários para a afiliação são cópia da identidade, cópia do CPF, uma foto 3x4, um contra-cheque, cópia do contra-cheque atualizado e comprovante de residência. Com esses documentos, o trabalhador ele se sindicaliza e terá direito à assessoria jurídica do sindicato. O Sintufes tem hoje 2 assessorias jurídicas. Terá direito também a usar as dependências da nossa sede. Terá direito também a ser representado politicamente e também juridicamente pelo sindicato. Vale lembrar que a contribuição do trabalhador que desejar se filiar é de apenas 1% sobre o vencimento básico, mais os adicionais, né? Não entra mais o incentivo à qualificação, não entra os adicionais de insalubridade, não entra auxílio transporte. Então é um valor irrisório individualmente, porém significativo coletivamente, de modo que a gente clama aos trabalhadores para que façam a filiação, porque na medida em que nós temos um sindicato com mais filiados, esse sindicato ele pode efetivamente dispor de um arsenal de trabalhadores, de uma massa capaz de fazer valer seus direitos e de pressionar para que esses direitos de fato eles possam ser assegurados. E é isso, no Ensino Web de hoje você conheceu um pouco mais do trabalho realizado por Lucas Gama à frente do sindicato aqui dos trabalhadores técnicos administrativos da UFES. Obrigado pela participação. Muito obrigado, a gente agradece o espaço concedido. É isso aí, a gente volta com mais notícias da Universidade Federal de Sergipe no próximo Ensino Web. Até lá!